Jogo amarrado, jogo truncado, como costuma ser qualquer primeiro jogo de Copa do Brasil em mata-mata. Mas eu consegui ver pontos positivos do Vasco, principalmente em números, e eu também vi, obviamente, pontos negativos nesse jogo Vasco 0-0 com o Fluminense. A gente vai conversar sobre isso, porque eu acho que de melhor notícia que a gente teve nessa partida foi o Jair novamente voltando a ter uma atuação, na minha visão, acima do que eu esperava, até pelo fato dele ter ficado muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, e ele, capitão do jogo, conseguiu dar volume, fez o time andar, conseguiu aproximar do Tietê com uma qualidade muito fácil para girar na pressão para a direita, para a esquerda, e ele foi substituído aos 20 do segundo tempo, tendo tentado 46 passes e acertado 45, ou seja, praticamente 100% de acerto de passes nesse quesito. Tietê, para mim, fez um bom jogo também por dentro, aproximando. Pelo lado direito, o PH de novo fez um bom jogo, assim como tinha feito contra o Independiente Medellín, mas é uma equipe do Vasco que é muito pouco perigosa ofensivamente. Nos ataques do Vasco, a gente não acha que a equipe vai conseguir chegar e vai conseguir machucar o adversário. E essa é uma crítica justa que a torcida faz e que reclama, porque o Vasco teve sim chances no jogo, como teve uma do Tietê, mas acaba sofrendo muito mais para defender do que propriamente para atacar. O Vasco iniciou o jogo descendo o Jair entre os dois zagueiros, Tietê e o Ramon Rick, tentando fazer uma dupla atrás dos dois volantes da equipe do Fluminense, com o Adson aproximando para tentar gerar uma superioridade numérica, mas o Ramon Rick e o Adson no primeiro tempo estavam muito mal, principalmente o menino da base do Vasco. Errando todos os passos que ele tentou, todas as ações ofensivas, ele não conseguiu dar sequência, e o técnico Pedro Emanuel, de uma maneira, na minha visão, muito inteligente, mexe na equipe de maneira correta no intervalo. Ele vê que o Vasco não tinha poder de posse depois dos 25 minutos do primeiro tempo, coloca o Rojas, adianta o time para ver se consegue continuar coordenando essa pressão que fazia bem feita. O Vasco fazia uma pressão muito bem feita, média alta, na equipe do Fluminense, para tentar roubar uma bola e fazer um gol. Mas, como eu disse no início do vídeo, o Vasco não consegue ser agudo, consegue ser efetivo. Pelo lado esquerdo, o Andrés Gomes e o Cuiabano muito mal, atropelando as jogadas, e na parte defensiva o Vasco errava bolas no meio fáceis, principalmente com o Cuiabano e também com o Ramon Rick, e dava transições defensivas. Na segunda etapa, o Fluminense melhora, empurra o Vasco um pouco para trás, o Vasco fica um pouco sem a bola, mas também não consegue chegar até o gol. Teve duas chances importantes. Léo Jardim foi extremamente crucial nesse jogo, fez duas defesas importantíssimas para garantir pelo menos esse empate do Vasco. Outros pontos positivos: o sistema defensivo, a dupla de zaga sofreu com o John Kennedy, mas lutou o tempo inteiro. Depois contra o Hulk também. Robert Renan, na minha visão, fez um jogo melhor do que o Cuesta. Tietê fez um bom jogo. A dupla de ataque, Spinelli, que entra no segundo tempo, e David também pouco fizeram. Mas eu gostei da leitura das mexidas do Pedro Emanuel, colocando o Rojas, depois colocou o Nuno, tentando fazer o time ter um pouco mais a bola e não sofrer tanto assim. E dados também importantes: desde outubro de 2025, essa equipe do Vasco não ficava 2 jogos consecutivos sem tomar gol. Pode parecer um milagre, e realmente é. Muito mérito hoje do Léo Jardim, mas também de uma equipe que lutou. Se tem algo que a gente não pode dizer aqui, é que a equipe não lutou. É um outro ponto positivo que eu tiro desse jogo, que foi tecnicamente muito ruim. Sinceramente, um dos piores que eu vi. O Vasco jogando num 4-3-3, depois muda para um 4-2-3-1, o Rojas fazendo um terceiro homem de meio de campo, muitas vezes marcando com uma linha de 5 para tentar tirar os espaços entre os laterais e os zagueiros do Vasco. E o Pedro Emanuel parece estar dando destaque, dá ênfase ao sistema defensivo do Vasco, que é um dos grandes problemas dessa equipe. Agora precisa corrigir lá na frente. O Vasco tem que ser um pouco mais efetivo, seja de finalização de fora da área, de jogada de ultrapassagem, que hoje até teve, mas o Vasco não conseguiu concluir. E também mérito do sistema defensivo do Fluminense, que Inácio e Igor Rabelo, por incrível que pareça, fizeram um grande jogo. Agora é olhar para o jogo de volta, quarta-feira. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto, mas ao mesmo tempo o Vasco não parece ser uma equipe que vai se soltar tanto assim. Vamos ver se o Jair continua dando sequência, pegando ritmo, retorno do Thiago Mendes, e que o Vasco consiga sair classificado. O que você achou desse jogo? Comenta aqui embaixo e siga o Tática Vascaína, porque muda a sua forma de ver o Vasco jogar.